bom com vocês? Hoje mais uma aula que eu vou transmitir, que nós vamos estudar sobre, hoje é multiplicação e divisão com notação científica. Nós já estudamos sobre a adição e subtração, agora vamos estudar sobre a multiplicação e a divisão com notação científica. Lá na adição e na subtração, nós temos que igualar os expoentes para poder resolver. Na multiplicação e na divisão, vai haver uma mudança. Como assim? Na multiplicação, diz que eu tenho que conservar a base 10 e somar os expoentes. Então, veja só a diferença. Eu vou conservar a minha base 10 e eu vou somar os meus expoentes. Multiplica os números que nós chamamos de números normais, a mantiça. Depois conserva a base 10 e soma os expoentes. Veja só, eu tenho 1,4 vezes 3,1. Então, eu vou fazer uma multiplicação. 1,4 vezes 3,1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 1, 3. E 1, 4. Conta quantas vírgulas tem depois do número. Eu tenho 2. Então, eu vou baixar aqui 4, 3, 4. Então, eu vou contar os números. Quantos números tem depois da vírgula? Eu tenho 2, ó. 1, 2. Então, vai vir aqui 1, 2. Então, minha vírgula vai ficar aqui, ó. Então, o meu resultado vai ficar 4,34. Conserva a base 10. E eu somo os meus expoentes. Vou até colocar aqui para ser passo a passo. Então, aqui vai ficar, vou repetir o meu resultado que nós já encontramos, vezes 10, só para resolver esse expoente aqui, para ser mais fácil a explicação. Então, eu somo os dois, 3 mais 2, 5. Aí, terminou o meu problema. Então, sempre é isso, multiplicação. Multiplica os números, conserva a base 10 e soma os expoentes. Vamos lá para o segundo exemplo. Mais um exemplo de multiplicação. Eu tenho 2,5 e tenho 2,3. Então, eu vou fazer a multiplicação, 2,5 e 2,3. Na hora que você vai fazer a multiplicação, você esquece a vírgula, você só vai colocar a vírgula lá no final, no resultado, tá bom? Então, ó, 5 vezes 3, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1 que foi 7. 2 vezes 5 vai ser 10, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Aí eu repito o 5 que tá só, o 7 que tá só e o 5 que tá só. A vírgula vai ficar aqui entre o 5 e o 7. Por quê? Porque eu tenho dois números depois da vírgula. 1, 2. Então, a vírgula tá aqui. Então, vai vir 1, 2. Então, o meu resultado vai ser 5,75. Conserva a base e soma os expoentes. Observa aqui que no expoente, no 8, eu tenho o sinal de menos e o 6 está positivo. Então, nesse caso, nós vamos trabalhar lá com aquele joguinho de sinal que eu expliquei para vocês. Que menos com mais ou mais com menos, na adição, sempre será número negativo só com uma justificativa. Eu tenho que conservar o número que está com o sinal que está com o número maior. Então, nesse caso, vai ser menos com 8, eu já sei que vai dar 2, né? Então, quem é o número maior? É o 8 ou é o 6? É o 8. Então, qual é o sinal? Menos, então vai ficar menos 2. Esse é meu resultado. Então, 5,75 vezes 10 elevado a menos 2. São sinais negativos, eu tenho que fazer o meu jogo de sinal que nós já trabalhamos com esta aula. E na divisão, eu vou conservar a base 10 e subtrair os expoentes. Na multiplicação, eu conservo a base 10 e somo os expoentes.
Na divisão, eu conservo a base 10 e subtraio os expoentes, certo? Então, não podemos esquecer disso. Então, aqui eu tenho 8 vezes 10 elevado a 5 dividido por 2 vezes 10 elevado a 2. Então, meus números, eu vou dividir o 8 e o 2, que vai dar 4. Conservo a base 10 e subtraio. Agora vai ser subtração. 5 menos 2. Então, isso vai dar 4 vezes 10 elevado a 3. Que 5 menos 2, 3. Aqui eu tenho um número fracionário, que toda fração nós sabemos que é uma divisão. Então, aqui eu tenho 6 dividido para 3 vezes 10 elevado a 6 e 3 vezes 10 elevado a 2. Então, aqui vai dar 6 dividido para 3, vai dar 2. Conservo a minha base e subtraio. 6 tirando 2 vai dar quanto? 4. Aí eu termino o meu problema. Então, é só lembrar, na multiplicação de notação científica, eu somo os expoentes. Eu conservo a minha base 10 e somo os meus expoentes. Na divisão, eu conservo a minha base 10 e subtraio os expoentes. Isso eu não posso esquecer. Olá a todos. Mais uma vez, estamos aqui para mais uma aula, que hoje nós vamos trabalhar com adição e subtração em notações científicas. Já trabalhamos a primeira, que foi ter a noção que era uma notação científica com potência de 10. E hoje nós vamos trabalhar com adição e subtração em notações científicas. Existem uns passos a ser seguido para resolver uma notação, em caso de operações, quando vier adição e subtração. Em primeiro lugar, eu tenho que somar e subtrair os números e conservar a minha potência de 10. Outro passo a seguir é observar o expoente. Quando eu tenho o mesmo expoente, no caso desse aqui eu tenho 6 e no outro eu tenho 6, eu só conservo um dos expoentes junto com a minha potência de 10. O outro passo é quando vem expoentes diferentes. Aí, neste caso, nós vamos ter que igualar a um dos expoentes. Ou igualar a 8 ou igualar a 6. Eu tenho que deixar os expoentes iguais para poder resolver a nossa operação. Vamos iniciar. Veja só. Aqui eu tenho o 4, o 2,5 e o 4,2, que é a mantiça. Então, eu somo os dois, 2,5 mais 4,2 vezes o 10, que é a minha potência, e o expoente 6, como eles são iguais, eu conservo o expoente 6. Fazendo isto, eu somo 4,2 mais 2,5, que vai dar 7, 4, 2, 6, que dá 6,7 vezes 10 elevado a 6. Aí eu terminei o meu problema. Porque quando ela tem a potência com o expoente igual, resolve, só fala com os dois, conserva a potência e conserva o expoente. Agora, neste caso aqui, que é o segundo exemplo, eu tenho um 6 como expoente e um 8 como expoente. Então, aqui vai haver uma pequena mudança. Eu pego o 2,5 e 4,2, observe que é o mesmo número, só mudou os expoentes. Eu vou fazer a mesma operação que vai dar 6,7, que eu já sei que é, mas primeiro eu vou ter que resolver o meu expoente. Então, para igualar o expoente, vai haver uma mudança bem aqui no meu resultado. Como assim? Eu vou igualar o meu 6, esse número aqui vai ter que ficar igual ao 8. Então, quando eu tenho um expoente positivo, a minha vírgula sai da direita para a esquerda. Então, eu
elevando mais dois números que vai ficar aqui, essa minha vírgula aqui, ela vai ter que caminhar duas casas. Uma, duas. Então, vai ficar, ela vai sair daqui, vai ficar uma, duas. Então, vai ficar 0,02, ó. Uma, duas. 25 vezes 10. Agora vai ser elevado a 8. Mais 4,2 vezes 10 elevado a 8. Agora ficou iguais. Era 6. Como eu tinha que acrescentar mais 2 aqui, ó. Então, vai ficar 6 mais 2, 8. Então, para mim aumentar, quando aumenta o meu expoente, a minha vírgula caminha para a esquerda. Então, ela vai sair do 2, vai vir para frente e mais uma frente que ficou essa. Ela estava aqui, ó, ficou 1, 2. Então, o meu número ficou 0,25 mais 4,2. Aí, eu vou fazer essa minha operação para mim saber quanto é que vai dar. Então, vai ser 4,2 mais 0, vírgula embaixo de vírgula, não é? Não podemos esquecer que a vírgula sempre tem que ficar embaixo da vírgula. Então, aqui o 5 vai ficar lá só, o 2 está só, o meu 2, vírgula, e o meu 4. Então, o meu número vai ficar 4,25, deixa eu pouco espaço, 225 vezes 10 elevado a 8 positivo. Este é o meu resultado. Entenderam? Aqui a mesma coisa, olha, eu tenho 3 expoentes diferentes. 3, 2, menos 1. Como eles são diferentes, eu vou ter que deixar igual a um desses expoentes. Então, eu vou escolher aqui o 3. Então, esse aqui vai ter que ficar 3 e o menos 1 também vai ficar 3. Como eu vou fazer? Expliquei para vocês. A vírgula, na hora que eu aumento o número aqui no expoente, que aqui vai aumentar 2 mais 1 vai dar 3. E menos 1, eu vou ter que fazer o cálculo para dar 3, que vai ser menos 1 menos 2, que é igual a 3.